Gente, vamos lá. Em cidadania, moral e ética, que engloba religião, atitudes, né? É a maneira de nós agirmos, certo? Nós vamos falar na página 34 sobre amigos da fauna. E quando a gente fala em fauna, a gente está falando de animais, não é verdade? Vamos lá. Eu vou fazendo a leitura e dando algumas explicações. É difícil encontrar alguém que não goste de animais, principalmente entre as crianças, é verdade, né? Aqui na minha casa tem 3 gatos. Mas não é impossível. Não gostar é uma coisa, agora você maltratar é outra completamente diferente, tá, gente? Eu particularmente não gosto muito de animais, mas eu não maltrato, certo? Inclusive, existem pessoas que, além de não gostarem deles, maltratam e não respeitam sequer o fato de que o animal é um ser vivo, né? Sente dor e fome e luta pela sobrevivência. Essas pessoas, por saberem que os animais não falam, portanto, não podem atingi-las, não têm o menor cuidado e respeito com eles, ok? Eu disse, eu não gosto de animais, mas eu não maltrato, tá? E eu não gosto de ver as pessoas maltratando, porque como nós, os animais, são seres vivos. Há muitos anos existe o comércio de animais, a exploração da fauna mundial. Mas antigamente não havia nenhuma preocupação em proteger essas vítimas da crueldade humana. Havia, inclusive, caçadas reais, ou seja, os reis organizavam grupos e, com muitos cães e armas, saíam perseguindo os animais nas florestas pelo simples prazer de caçar e matar. Hoje a gente sabe que existem o tráfico de animais, principalmente de animais silvestres, aqueles que estão ameaçados de extinção. As pessoas capturam esses animais e vendem, né, como se fosse um objeto qualquer. Há uns dias atrás, acho que mês passado, foi descoberto um comércio de serpentes, né, de cobras venenosas. Ou seja, um estudante de veterinária foi picado por uma serpente e aí descobriu-se que ele traficava esses animais. Trazia serpentes que não existem aqui no Brasil e, consequentemente, também vendia serpentes daqui para fora. Ou seja, isso está errado, é tráfico de animais, é contra a lei. E caçar pelo simples prazer de matar, como existia antigamente os reis, né? Isso não é possível, né, gente? Depois exibiam os animais caçados ou empalhavam as cabeças para decorar as paredes de suas mansões e seus castelos. E a gente observa isso sim. Quando a gente assiste aqueles filmes de época, a gente vê que geralmente nas paredes dessas grandes mansões e desses grandes castelos tem a cabeça de animais que eram caçados. Eu vou caçar porque eu quero, né? Como se fosse um hobby. A caça dos animais é historicamente conhecida, até mesmo por divertimento, e era isso que eles faziam. Alguns animais são mortos apenas para mostrar bravura e glória, outros servem para o comércio. Deles são explorados a pele, a carne, etc. Essa ação humana associada aos incêndios nas matas levou à extinção de muitas espécies animais, causando um desequilíbrio ecológico. Porque quando o animal é extinto na natureza, existe a cadeia alimentar e essa cadeia alimentar ela precisa estar em equilíbrio. E quando os animais eles vão sumindo, começa a fazer o quê? A haver um desequilíbrio ecológico, né? Ou seja, a natureza começa a ser afetada. Então, a caça é errada, pegar animais para vender é errado. Com o passar do tempo, o número de caçadas aumentou e a fauna do mundo inteiro começou a ter animais em perigo de extinção. A gente sabe muito bem disso aqui no Brasil, porque acontece. E a Sociedade Protetora dos Animais partiu para a ação. Esse foi um dos primeiros grupos que se colocou em público para a defesa dos animais. São os verdadeiros amigos da natureza, são as pessoas que se preocupam com os animais, como eles estão sendo tratados, né? Quando a caça e a pesca acontecem de forma indiscriminada,
causamos um desequilíbrio na natureza. Essas atividades só podem ser realizadas nos períodos adequados, de acordo com a reprodução, ou seja, no período em que os animais existe a caça, pode sim. Existe a pesca, pode sim, mas tem que respeitar o período de reprodução dos animais. Se os animais estão se reproduzindo naquela época, não tem por que caçá-los. Aqui no Brasil, esse controle é feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que nós chamamos do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que tem o objetivo de fiscalizar o meio ambiente. O IBAMA proíbe a venda dos animais, bem como a criação de animais silvestres nas casas de família, porque se o animal é silvestre, ele tem que estar na floresta, ele não é para estar na casa da gente, não é verdade? Achar um animal silvestre bonito não nos dá o direito de colocá-lo em nossa casa para cuidar dele. Primeiro, porque nós não temos espaço e alimento adequados. Segundo, porque esses animais são caçadores de suas presas e fazem parte da cadeia alimentar, isto é, contribui para o equilíbrio da natureza. Foi o que eu disse antes. Quando esses animais são caçados de maneira errada, o desequilíbrio ambiental começa a aparecer. A cidadania é também o respeito à vida e à preservação da natureza. Nós, cidadãos, não podemos colaborar com a exploração da fauna. Continuem. Com que a exploração da fauna continue, a gente tem que denunciar, né? Se a gente sabe que tem alguém explorando a fauna, que tem alguém caçando e vendendo animais silvestres, nós podemos denunciar, viu, pessoal? Existem pessoas que recebem o direito de criar um animal silvestre, quando, por exemplo, esse animal viveu preso por muito tempo e não saberia como sobreviver na floresta, ou seja, perdeu o hábito de caçar e sobreviver nas matas. Os animais que eram usados nos circos antigamente, né? Às vezes, pessoas ou entidades, elas podem ficar com esses bichos porque eles não têm mais, né? Eles desaprenderam a caçar, porque eles viveram muito tempo presos, e aí eles têm que se alimentar, têm que viver, e eles só vão viver se for em cativeiro, mas um cativeiro que é permitido. Nossa fauna sofre com problemas muito sérios, a falta de cuidado, de consciência, o tráfico, e pior, a morte são algumas das muitas mazelas pelas quais passam nossos animais, principalmente os filhotes, que quando vendidos geralmente morrem antes mesmo de chegar ao destino, né? Tira o bichinho da mãe e ali ele vai sentir falta e acaba morrendo, porque são levados de uma maneira horrível, né? Colocados dentro de caixa ou dentro de gaiolas, amontoados, e ali eles acabam morrendo. Defender a fauna para que haja equilíbrio na natureza e para que a vida seja respeitada é um ato de cidadania, de solidariedade e de consciência. Então, eu fiz a leitura desse texto, gente, porque eu achei ele muito interessante, certo? Então, nós temos que defender os animais, sejam eles silvestres, sejam eles domésticos, mesmo quem não gosta. Porque não gosta vai maltratar? Não é verdade? Isso não existe, tá bom? Então, vamos ser amigos da fauna, ok, pessoal?